seja, 9 de setembro. Então, nós vamos continuar falando sobre as vantagens e desvantagens das invenções, né? Falar sobre os 5 R's que falamos, né? Que é repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. E agora vamos falar sobre evitar ou reduzir a poluição. Então, evitar a poluição ou reduzir a poluição. As formas de poluição são diversas e perigosas. Elas afetam a vida na Terra e prejudicam o ambiente. Com a ajuda do professor, complete os quadros com explicações, desenhos ou colagem, indicando o que poderiam ser feitos para evitar ou reduzir os problemas apresentados a seguir. Poluição no solo. Então, aqui vocês estão vendo, né, uma plantação de hortaliças. Então, é uma horta, né, no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A poluição do solo. Como é causada a poluição do solo? Ela é causada, entre outros fatores, pela aplicação de produtos químicos na lavoura e nas plantações, com o objetivo de aumentar a produtividade. Então, ela tem o objetivo de aumentar essa produtividade na lavoura e nas plantações. Com isso, esses aditivos químicos mais comuns são os pesticidas, os solventes e os fertilizantes. Só que esses produtos podem ser prejudiciais ao solo, né? Olha aqui, então, o homem, né, passando esse pesticida, esse produto, né, o fertilizante nas hortaliças. Dizem que a plantação de morangos, ela tem muito, né, fertilizante, muito pesticida, porque dá muita praga. Então, o que acontece? Para matar as pragas, eles tacam muito pesticida. Então, por isso que é muito importante lavar bem os legumes, as verduras, as hortaliças. Então, qual seria a possível solução? A solução seria o uso de biopesticida. O que seria o biopesticida? São pesticidas naturais, tá? Eles vão controlar a praga através de fungos e bactérias. Então, esse pesticida, ele é feito através de fungos e bactérias do própria natureza. Então, ela vai matar essas pragas, né, através dessas fungos e bactérias, elas que vão matar essa praga. A própria natureza, com os seus fungos, com as suas bactérias, matam as pragas, certo? E outra solução é o que? O reflorestamento também do solo exposto, tá? Então, tem lugares que às vezes eles plantam entre uma plantação e outra, eles plantam outras coisas também, tá? Reflorestando a parte exposta do solo, tá? A poluição do ar. Então, vamos lá. Poluição do ar. Como ocorre, né? Ocorre quando gases tóxicos alcançam a atmosfera. Aqui você tá vendo um bairro em São Paulo e aqui, ó, não é que vai chover não, é que tá nublado, mas nublado de poluição.
Então, a atmosfera da cidade de São Paulo, ela fica assim poluída, tá vendo a diferença, né? Isso tudo aqui é poluição, tá? Esses gases podem vir da queima de combustível de veículo e das fábricas, entre outras fontes. Por isso que a gente sempre fala para evitar muitos carros, né? Procurar andar de bicicleta, procurar andar de ônibus, né? Que aí você diminui mais os carros. Então, uma possível solução seria o controle da poluição por meio de leis, tá? E da utilização de fontes de energia não poluentes, como nós já estudamos. Nós temos o caso da energia solar, da energia eólica, né? Da energia da água. Então, aqui tem até a energia elétrica, que os carros, tem alguns carros que eles são elétricos agora, né? E vem através dessa energia que vem da energia solar, certo? Então, como acabar com essa poluição? Através de leis, né? Fontes de energia solar, que elas não vão poluir o ar, o ambiente, certo? Na página 247, nós temos a poluição sonora. O que acontece, né? A poluição sonora. Sonora vem de sons, né? Ó, sons, barulhos. Acontece quando há excesso de som, quando há muito barulho a mais, né? E ruídos no ambiente, colocando em risco a audição da pessoa. Então, o excesso de som, de ruídos no ambiente, pode prejudicar a audição das pessoas, tá? Gerando problemas como estresse e cansaço. Costuma ocorrer em grandes centros urbanos. Aqui, então, uma rua da Constituição, no Rio de Janeiro, no centro. Então, aqui, ó, eles arrumando, né, com máquinas, britadeiras, para tirar essas partes, né? Se você for na rodovia também, aqueles caminhões, aquelas britadeiras fazendo barulho, essas pessoas que trabalham muito com esse tipo, né, de poluição sonora, pode causar estresse e cansaço mental, pode ter risco na audição, por isso que eles usam aquelas coisas no ouvido, né, para tampar o ouvido, para não ter tanto barulho assim, certo? Qual seria a possível solução? O controle de volume do som por meio de leis específicas. Por quê? É através da lei que você vai falar para as pessoas, olha, isso não pode fazer, isso, né? É como a gente faz em sala de aula, que a gente tem as nossas regras, né? Dentro da sala de aula. E é assim que funciona a lei, como uma regra. Não pode fazer barulho depois das 10 em condomínio, né? Não pode som alto depois das 10, porque atrapalha. Então, tudo isso são leis, tá? E aqui seriam as leis específicas para esse tipo de poluição sonora, certo? E além da poluição sonora, nós temos a poluição visual. O que é poluição visual? É aquela, ó, se você olhar, tá cheio de escrito para tudo quanto é lado, né? Você não sabe para que lado você olha, de tanta
de tanto poluição, de tanta propaganda, tá? Então, o que seria essa poluição visual? Visual vem de visão, tá? Então, a poluição visual, ela ocorre, por exemplo, quando há muitas imagens, cores ou palavras utilizadas em propaganda, cartazes e luminosos. Então, esse excesso, ou seja, muitos, elementos visuais, perturba a compreensão da paisagem, causando desconforto e estresse. Também costuma ser frequente em centros urbanos, Então você não sabe para que lado que você olha, para onde você vai ver, o que você vai ler de tanta coisa que tem. Isso se chama poluição visual e atrapalha até as pessoas que estão andando de carro, que às vezes nem dá para ver semáforo, de tanta poluição por causa de luminosos, essas coisas, certo? Aqui é uma rua São Pedro, no município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. E qual seria a possível solução? Controle e fiscalização pelos órgãos públicos. Então, aqui teria que ter um controle, das pessoas, uma fiscalização da prefeitura, do estado. Olha, pode colocar até tanto tamanho, pode colocar um luminoso, só que não precisa ser grande. Então, ter os padrões para que não aconteça essa poluição visual. Uso de lâmpadas que causem menos desconforto à visão também. Isso ajuda muito, certo? Então vejam, aqui nós vimos 4 tipos de poluição que a gente pode evitar ou reduzir, A poluição do solo, a poluição do ar, a poluição sonora, que vem do som, e a poluição visual, que é aquela que a gente vê, Então, quando a gente vê umas coisas muito cheias, fala, nossa, que poluição visual, você não consegue ver uma coisa, específica, vê demais e não enxerga nada, Então, essa foi a atividade de hoje, da página 246 e 247 do livro APS, evitar ou reduzir a poluição. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!